Obrigado. Boa noite a todos. Fico muito feliz de estar aqui novamente com vocês e principalmente numa hora que está se modificando. Aos poucos, nós vamos sentindo que o público está voltando em todas as atividades humanas. Mas antes disso, vamos fazer uma oração inicial para nos prepararmos para escutar um pouco mais sobre o Evangelho, porque aqui ninguém é professor, todos nós somos aprendizes. E precisamos inicialmente agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus, nosso querido Mestre, a toda a espiritualidade maior, as falanges de espíritos que protegem essa casa, para que iluminem esse ambiente, para que iluminem as nossas mentes e para que possamos transmitir a todos vocês, aqui presentes e mesmo em suas casas, aquilo que o Evangelho de Jesus nos ensina. Muito obrigado, Pai, por mais essa oportunidade. Nos abençoa hoje e sempre. Graças a Deus. Hoje, eu vou comentar com vocês um assunto tão simples, mas que nós precisamos fazer reflexão, porque reflexão hoje é uma palavra que está muito em moda. Por quê? Porque nós temos que ouvir, repassar pelo nosso consciente e subconsciente, mastigarmos aquelas palavras que nós estamos ouvindo para nós podermos entender. Então o assunto hoje era: por que ser bom? E depois, para finalizar, nós vamos comentar que é uma sequência do porquê ser bom, a lei do retorno. Muitos aqui já devem ter ouvido falar que é preciso ser bom, que é preciso fazer o bem e não praticar o mal. Mas alguém já parou para pensar por quê? Será que nós já paramos para pensar por quê? Qual é a vantagem que isso traz para nós? Ser bom? Mas e daí? O que acontece conosco? O bem está se tornando uma palavra muito comum em nosso dia a dia. Mas o homem moderno encontra sempre algum motivo para recusar o exercício do bem. É uma coisa incrível. O homem parece que foge às vezes do bem, porque para ele tudo é difícil. Geralmente o homem se confessa incapaz para essa prática, ou alegando cansaço, falta de tempo, ou seja, aqui ou ali se justificando, dizendo que é muito difícil, ou impossível, ou que é melhor esperar um pouco. O apóstolo Tiago, no versículo 17 do capítulo 4 do Evangelho, afirma: todo aquele que sabe fazer o bem e não faz, está cometendo uma falta. Tiago já diz no Evangelho. E veja, no livro dos Espíritos, então, na questão 643, que não há ninguém que não possa fazer o bem e que somente o egoísta não encontra jamais a ocasião de poder praticá-lo. No livro dos Espíritos, que é um livro que está na nossa cabeceira todo dia, consta lá na questão 643. Diz ainda, no livro dos Espíritos, que o homem deve fazer o bem no limite de suas forças, porque responderá pelo mal que causou não tendo praticado o bem. Mas que coisa interessante! Se nós não praticarmos o bem, então nós estamos praticando o mal? Não. É porque nós tivemos a chance de praticar o bem e não quisemos.
com isso se torna o mal. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, diz que o verdadeiro homem do bem é aquele que pratica a lei da justiça, de amor, de caridade em sua maior pureza. Esse é o que o Evangelho nos diz. Será que nós somos uma pessoa de bem, um homem de bem, uma mulher de bem? Quando interroga, ou quando nós interrogamos a nossa consciência, que é o nosso verdadeiro juiz, pergunta-se se não violou essa lei. Se não fez o mal, pergunta-se se fez todo o bem que podia. Também se deixou uma oportunidade de ser útil, passar em branco. Que às vezes passa uma coisa que é para nós fazermos, para sermos úteis, e nós deixamos ela passar em branco. Ou se alguém tem que se queixar dele, enfim, se fez ao outro tudo o que queria que se fizesse por ele. Às vezes a gente está com a pessoa, está nos pedindo ajuda, e nós fazemos só às vezes ouvimos. Mas às vezes, só o ouvir a outra pessoa, você também já está fazendo bem. O homem compenetrado pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperar retorno. Devolve ao mal o bem e se satisfaz com os benefícios que espalha, com os serviços que presta, com aqueles que torna feliz e com as lágrimas que seca. Então, muitas das vezes, eu mesmo, através até da minha internet, eu já ajudei alguém sem querer, fazendo o quê? Só ouvindo o que a pessoa queria dizer. Porque nós somos apressados demais. Nós temos uma boca e duas orelhas ou dois ouvidos. Mas não, nós queremos mais falar do que ouvir. Então não vamos esquecer que às vezes só ouvir o nosso próximo, você já está fazendo bem. O seu primeiro movimento é de pensar nos outros antes de pensar em si. Esse é o movimento do homem de bem. Ele é bom, humano, benevolente com todo mundo, sem distinção de raças e nem crenças, porque considera todos os homens seus irmãos. Na maneira que nós somos criados, cada um tem a sua família e foi criado de uma maneira. Muitas das vezes, nós sentimos o problema de estar nos relacionando com raças diferentes. Raça, ou negra, ou branca, ou amarela, ou indígena. Olha que coisa interessante é você, andando na rua, se encontrar com um indígena te pedindo moeda. A gente se sente assim, caramba, esse indígena, esse coitado que vive mais de instinto está aí. E se nós pensarmos, o indígena é mais rico que nós, porque as propriedades que eles têm no Brasil, que são deles, se dividir para cada indígena, eles são mais ricos que nós. Só que não tiveram a oportunidade de ter consciência, de ter educação, de ter cultura. Por isso que eles precisam pedir moedas, vender os cestos. Então, tudo isso tem que passar por nossa cabeça, que ele é o nosso irmão. Vamos ajudá-lo no que a gente pode. Uma moeda, às vezes, para ele, que nós damos, é mais do que qualquer ajuda que nós poderíamos fazer além daquele instante. Ocasiões não faltam para nós fazermos o bem. Diariamente tem multidão de doentes. Vocês querem ver?
Na minha rua, vou pegar no meu quarteirão. Bem, no meu edifício tem 16 famílias. Tem 4 edifícios, tem mais 16, mais 16, mais 16, deu 64, 100 famílias, só nos edifícios. Mais as propriedades que estão no meu quarteirão. Vocês não imaginam a quantidade de vezes que a ambulância da Unimed para no meu quarteirão. Primeiro porque são edifícios mais velhos. Então, geralmente, são moradores mais velhos. E muitas das vezes, eu já fui visitar vizinhos meus que estavam doentes. E já foram me visitar também que eu estava doente. Há 3 meses atrás eu estava acamado, eu fiquei 40 dias de cama. Então, só de a gente receber a visita do vizinho que mora na tua frente, você fica numa alegria tão grande. Então imagine se você faz no teu quarteirão essa visita para alguém que está doente. Nós nunca paramos para pensar isso. E isso é uma coisa tão boa que reconforta, auxilia o doente. Ele sente energizado, parece que está melhorando, só por saber que você passou a rua e foi visitá-lo. Existem desabrigados, existem famintos, nus e desorientados, e todos eles esperam por nós. Por exemplo, se nós encontrarmos um doente sem possibilidade de tratamento e providenciamos a sua melhora, simplesmente em troca de satisfação em vê-lo com saúde, pode nos trazer resultados incalculáveis pela satisfação pessoal que nós sentimos. Se alguém já passou por esse tipo de realização, consegue julgar a riqueza da emoção que nos domina, o encanto particular de podermos ser os ajudantes ativos das vitórias daquele próximo que está doente. Tenho certeza absoluta. A certeza que eu tenho é porque eu já senti. Eu já fiz isso. É gostoso demais. Não tem dinheiro que pague você auxiliar alguém que está precisando só de você ir lá visitá-lo. Talvez esse tipo de ajuda possa ajudar muitas pessoas a resgatar a confiança em Deus. E isso depende de nós. A maioria de nós já ficamos doentes. E quando a gente está doente, a gente desconfia até de Deus. Perde a confiança de Deus. Por que está acontecendo algo comigo? Mas não é com você. Todos nós temos a chance de ficar doente e a chance de ficar bom. E o paizão lá de cima é que manda tudo isso. Manda para nos ensinar. Então, como fazer para saber se você está fazendo o bem ou não? O bem é tudo aquilo que está de acordo com a lei de Deus. E o mal é tudo aquilo que afasta dela. Então, se Deus nos deu a inteligência para distinguirmos as várias situações que passamos e que fazemos os outros passarem. E essa intuição que está na nossa consciência é o nosso termômetro para identificar o bem e o mal. Nós sabemos, isso já veio geneticamente de nós. De como que nós sabemos se nós estamos praticando o bem ou o mal? Jesus nos disse: vede o que quereríeis e que vos fizesse ou não,
e assim saberemos. Parece simples o que nos disse Jesus, e realmente é. Se treinarmos sempre, dia a dia, os ensinamentos que ele nos deixou há 2000 anos atrás. Mas fiquem calmos, nós já melhoramos bastante. Hoje vocês estão quietinhos aqui, ó, me ouvindo falar sobre o bem e o mal. Vocês podem crer que em reencarnações passadas nós nem ficávamos juntos assim. Nós guerreávamos entre nós. Então nós já melhoramos. E estamos aqui hoje para aprender a fazer o bem, a amar. O amor é a palavra do momento. Porque fazer o bem é você amar a pessoa a quem você vai ajudar. Você sentir aquela atração e aquela energia de que você está emitindo e está recebendo de volta. Isso é que nós temos que aprender. Os homens frequentemente cometem faltas. E aquele que tiver maior conhecimento e que for mais esclarecido, é mais culpável aos olhos de Deus que o selvagem, que se entrega por instintos. Pessoas que não têm educação, que não têm cultura, eles agem por instintos. Então nós, que estamos à frente deles, nós somos mais olhados por Deus no que nós estamos fazendo e avaliados. Kardec pergunta para os espíritos: por que o mal se encontra na natureza das coisas? E os espíritos respondem, é uma resposta até grandinha. Os espíritos foram criados por Deus simples e ignorantes. Deus deixa a escolha do caminho ao homem, tanto pior para ele se seguir o mal. A sua peregrinação será mais longa. Mas daí, a nossa peregrinação, mas que peregrinação é essa que os espíritos nos falam? É peregrinação na nossa evolução. Porque nós morremos, vamos para a espiritualidade, daqui a pouco eu vou explicar para vocês, e voltamos a reencarnar para evoluir, para evoluir. E essa peregrinação, se nós não aprendermos agora, nós vamos aprender no mundo espiritual, voltamos aqui para aprender novamente, e assim até nós atingirmos um nível evolutivo que satisfaça o nosso Pai Celestial. Porque é uma coisa incrível. São várias as causas que ocasionam a maldade. Que às vezes pensa no bem, mas por que causa a maldade? Primeira coisa que é colocado, o desequilíbrio econômico. O desequilíbrio econômico de uma sociedade é uma causa violenta para ocasionar maldade. Por quê? Muitas pessoas que não tiveram a educação, que não tiveram cultura para serem evoluídas a produzir através do trabalho, mas faltou dinheiro, faltou comida, vendo o filho passando necessidade, passa a roubar. Ou assassina alguém para roubar, às vezes até alimento. Nós vemos no dia a dia as notícias em que teve gente que matou por causa de R$50. Eu vi que mataram um cobrador de ônibus por causa de R$50 que estava na gaveta. Mas esses R$50 serviu para esse assassino a matar a fome talvez o seu filho. Então essas causas de maldade nos impressionam e nós temos que estar preparados para isso. A outra coisa, outra causa, a injustiça de nossas leis. Olha quanto bandido está solto devido a leis injustas que nosso país está passando. Isso ocasiona maldade.
Isso ocasiona pessoas que usurpam o governo público, as leis sociais para fazer. Outra, os preconceitos sociais. Preconceito de raça, preconceito de credo, principalmente de credo. O que acontece? Esse preconceito que ocasiona maldade. Os vícios morais, de bebedeira, de drogas, são outra causa que ocasiona a maldade. A educação falseada. Mas o que é educação falseada? É aquela educação em que o pai não soube dar para o filho. Eu recebi uma mensagem pelo WhatsApp que vale a pena dizer. Se você bajula seu filho, aliás, se você cria seu filho, você vai bajular seus netos. Se você bajula seus filhos, você vai criar os seus netos. Deu para entender? Filho bajulado é filho que não gosta de trabalhar, que não gosta de correr atrás do sustento. E se ele tem netos, ele vai deixar você criar. Eu achei interessante. Interessante porque eu tenho 3 filhos e tenho 5 netos. E graças a Deus, meus filhos estão criando os netos. E eu estou bajulando meus netos. O desregramento na conduta familiar é outra causa também que acontece barbaridade como maldade. Deus sempre falou: respeitai seu pai e sua mãe. Se nós não conseguirmos fazer o regramento em nossos filhos para nos respeitarem, quando mais velhos eles vão nos desrespeitar. E isso o que é? Um desregramento familiar. E principalmente agora a causa é o materialismo. O materialismo é a principal causa dos malefícios. Por quê? Ele gera o egoísmo e o orgulho. E a partir daí, tudo pode se transformar em maldade. Então veja bem, muitas das coisas que eu falei para vocês, de a gente fazer, eu persisti para vocês fazerem, mas estou mostrando também as causas que podem não acontecer de vocês fazerem. André Luiz, através da mediunidade de Chico Xavier, ele dizia que o mal não merece comentários, que não devemos perder tempo falando de maus acontecimentos. Por quê? Porque ele traz perturbação para a nossa mente, fazendo com que despejemos ondas vibratórias negativas nos nossos ambientes. Olha que bacana! André Luiz, que está lá na espiritualidade, nos mandando essas informações para que nós possamos aprender que até notícias ruins ocasionam coisas más para a gente. Por quê? Porque Deus nos deu sentimentos e sentidos para que nós possamos entender. Por exemplo, Ele nos deu as montanhas para que o homem pudesse compreender o que é subir e descer. Deus nos deu as pedras para nós sabermos que existem corpos duros. Então, tudo isso é no nosso entendimento. Por isso que Kardec nos diz: instruí-vos. A primeira lei, amai-vos uns aos outros. Segunda lei, instruí-vos. Não é só instruir em material espírita. Não é. É você se instruir no máximo, a tua inteligência, abrir os horizontes do teu conhecimento, para que você saiba realmente definir o que é o bem e o que é o mal.
através do teu conhecimento, da tua inteligência, que é a gasolina do espírito. O mal depende da vontade que se tem de fazê-lo. E o homem é mais culpado quando melhor sabe o que faz. Quanto mais o homem souber, e se ele fizer o mal, daí é que ele está enterrado. Não existe a lei da dor. Vejam bem, se vocês verem o Pentateuco de Kardec, existe a lei do retorno, a lei da vida, um monte de leis, mas não existe a lei da dor. Portanto, o sofrimento e a dor são consequências da ignorância do homem. Olha que coisa interessante o que os espíritos nos falam. É através da ignorância do homem é que a dor vai aumentar ou não. O mal sempre recai sobre aquele que o causou. Isso eu vou falar mais adiante também, na medida da responsabilidade em saber o que estava fazendo. E assim é que vai ser julgado. O importante é a intenção que leva a pessoa a qualquer ato. Desfrutar do mal que outra pessoa causou também é participar. Outra coisa também, desejar o mal a alguém também é como se tivesse feito o mal para ela. Só de desejar o mal. Isso nós sabemos. Porque vem aí a expressão de que podemos pecar por pensamentos, palavras e obras. Até o nosso pensamento que nós dirigimos para as outras pessoas faz com que nós ou desejemos o mal ou desejemos o bem. Não é suficiente apenas deixar de fazer o mal para nos mostrar agradáveis a Deus, tentando garantir uma situação futura. Eu vou fazer coisa tudo certinha para que Deus me veja. Não adianta. O que é preciso é fazer o bem, nos limites das nossas próprias forças, pois cada um de nós responderá por todo o mal que tiver acontecido por causa do bem que nós deixamos de fazer. O mérito do bem é relativo à dificuldade, ou seja, não há mérito em fazer o bem quando não custa nada para nós. Para Deus, vale mais o dobro do que o pobre doa, que vai lhe faltar, do que aquele que dá aquilo que sobra. Às vezes, a gente pensa que, pegando todas as nossas roupas usadas e doando para uma pessoa, nós estamos fazendo bem. Nós estamos fazendo bem para nós. Nós estamos eliminando as roupas usadas e estamos esvaziando o guarda-roupa que estava sujando. Então, tudo isso nós temos que pensar. Então, diante do bem e do mal, não devemos perder tempo. O certo é praticar o bem. Apesar de que a prática do bem não nos isentar de enfrentar o mal. Mas teremos a consciência tranquila, paz e paciência para essa luta silenciosa, mas vitoriosa. Vocês podem crer que fazendo bem, nós estaremos evoluindo. Eu nunca esqueço de um curso que nós fizemos no nosso lar, aproximadamente uns 25 anos atrás. O professor pegou, tinha uma figura assim no quadro negro, e ele foi colocando um monte de estrelinhas. Mas cada estrelinha daquela era um mal que aquela pessoa tinha feito. Daí ele disse assim, e essa pessoa, eu ensinei a ela, cada vez que ela fizesse uma coisa boa, mas que ela sentisse realmente aquele prazer, ela ia lá e tirava uma estrelinha daquela. Era como tirar um prego do corpo da pessoa.
E assim sucessivamente, até que tirasse a última. Cada coisa boa acaba com a coisa má que você fez. Agora nós vamos comentar que é uma sequência, a lei do retorno. Vamos supor que a pessoa só faça mal. Caramba! Dependendo da gravidade dos males praticados e da condição espiritual de cada um, os espíritos endividados sofrem após a morte, pelos erros cometidos na existência terrestre. Se nós fizermos mal e desencarnarmos, vocês podem crer que nós vamos para a espiritualidade sofrendo. E após estágios em regiões de sofrimento, no mundo dos espíritos, nós retornamos à Terra para completar a expiação das mesmas faltas cometidas. Pô, quer dizer que sofre lá e cá pelos mesmos motivos. Daí não ser totalmente errado o ditado popular quando se diz: aqui se faz, aqui se paga. Não adianta. Você pode fugir do jeito que você quiser, mas você não consegue fugir dessa realidade. Todo o mal que você faz, ou você paga lá, ou paga aqui. Mas não seria suficiente para a sua recuperação. As dores e sofrimentos no plano espiritual, após o desencarne. Porque mesmo se indo para lá, você se prepara e você viu o mal que você fez. Por isso que você volta, para que você venha a pagar esse mal junto a quem você fez. E o mestre Kardec escreveu numa revista espírita sobre uma pergunta. Olha que coisa interessante. A pergunta foi feita ao guia do médium, que o médium estava tomado, tudo, e perguntou a ele: por que a expiação e o arrependimento na vida espiritual não bastam para a reabilitação, sem que seja necessário a eles acrescentar os sofrimentos corporais? Deu para entender a pergunta? Kardec perguntou para o médium, para o guia do médium: olha, por que só o sofrimento espiritual lá não alivia o mal que ele fez? Ele vai ter que vir para cá para ter sofrimento corporal. A resposta: sofrer no mundo ou no outro é sempre sofrer. Sofre-se tão longo tempo quanto a reabilitação não seja completa. Por exemplo, esta criança, o guia falou, essa criança sofreu muito sobre a terra. Pois bem, isso não foi nada em comparação com o que ela sofreu aqui no mundo dos espíritos. Ela teve que ir no mundo, passar esse período de criança sofrendo para pagar os débitos de reencarnação bem mais passada. Então vocês vejam que o que nós fazemos, ele repassa de vida para vida. Aqui tinha em compensação, por exemplo, o guia falou, aqui na espiritualidade, essa criança tinha compensação e os cuidados e afeição dos quais estava cercado. E há ainda o sofrimento espiritual que ele tem que ir lá passar com a pessoa que ele cometeu. Há ainda essa diferença entre sofrimento corporal e sofrimento espiritual. Olha que interessante. O primeiro é que quase sempre é voluntariamente aceito como complemento de expiação, o corporal, e como prova para avançar rapidamente. O corporal aqui, ó, nós estamos pagando nossas dívidas rapidamente. Ao passo que lá na espiritualidade, ele é imposto. Não tem como você fugir. A energia que você emitiu mal está lá, fazendo você sofrer.
Mas há outros motivos para o sofrimento corporal. Primeiro, é para a reparação tenha lugar nas mesmas condições em que o mal foi feito. Por isso que você veio sofrer corporalmente. Eu não sei o que eu fiz, se foi para minha mulher, para o meu pai, para minha mãe, mas eu estou tentando fazer o melhor possível para reparar coisas que eu fiz no passado. E o segundo, por quê? Para que serve o sofrimento material ou corporal teu? Serve de exemplo aos encarnados. Olha que interessante. Nós encarnados aqui não estamos acreditando que nós vamos ter um sofrimento espiritual, porque ainda nós estamos nessa vivência. Mas nós estamos aprendendo a fazer o melhor possível para nós não ter sofrimento na espiritualidade. E outra coisa, por que o encarnado sofre? Estão vendo seus semelhantes sofreres e disso, sabendo a razão, são mais impressionados do que saber que são infelizes como espíritos. Então a pessoa ou o familiar que está vendo aquele ser sofrer, ele vê o quanto é sofrer aqui na espiritualidade, sem ver o que ele sofreu na espiritualidade. Então pode explicar melhor a causa de seus próprios sofrimentos. A justiça divina se mostra de alguma sorte palpável aos nossos olhos. Por isso que vem esse sofrimento corporal aqui para nós passarmos. Enfim, o sofrimento corporal é uma ocasião para os encarnados de exercerem entre eles a caridade, uma prova para seus sentimentos de comiseração. Sentimento de que você está sentindo pela pessoa o que ela está sentindo. Isso que é o sentimento de comiseração. Você se colocar no lugar da pessoa. E frequentemente o meio de reparar os erros anteriores. Porque, crede-o bem, quando um infortunado se encontra sobre vosso caminho, não é o efeito do acaso. Não pense isso. Se alguém necessitado cair na tua frente, é para você realmente ajudar. Se os espíritos não sofressem a encarnação, é que não haveria senão espíritos perfeitos na Terra. Se não houvesse essa encarnação, só haveria daí espíritos perfeitos. E é uma coisa que não existe. Então, dessa explicação oferecida pelo mentor, vamos concluir o quê? Olha que interessante. O sofrimento após o desencarne ocorre por conta de erros cometidos na vida. Isso é um ponto pacífico. Trata-se de uma consequência da lei de causa e efeito. É uma forma de reabilitação do espírito endividado por meio do corretivo da dor. Esse sofrimento após o desencarne favorece o seu despertar, levando-o à percepção dos equívocos praticados. Então, ele desencarnou, ele toma consciência dos erros que ele cometeu. O espírito toma conhecimento dos crimes que praticou e de suas consequências. Com o tempo, despertando sua consciência, ele arrepende-se. E na hora do arrependimento, lá na espiritualidade, ele resolve e pede novamente, por favor, para nós reencarnarmos aqui. Que tem gente que diz assim, mas eu não pedi para nascer. Realmente não pediu. Imploramos para nascer. Nós precisamos da materialidade para nós evoluirmos. E esse filho que falou para o pai, eu não pedi para nascer, foi o que mais implorou para estar aqui. E a partir desse ponto estará mais preparado para a reabilitação. O sofrimento continua numa nova reencarnação para beneficiar o espírito,
retirando-os de zonas de sofrimento no astral e situando-o entre pessoas que possam ajudá-lo a recuperar. Olha que interessante. Situar o espírito sofredor junto àqueles a quem prejudicou, já reencarnados, possibilitando, por meio da convivência, a reconciliação com seus adversários. Mas como é que nós sabemos se foram nossos adversários? Como é que nós sabemos que se nós estamos junto daquela pessoa que nós fizemos mal? Esse esquecimento que Deus nos dá para beneficiar o nosso relacionamento. Então isso, olha como a justiça de Deus é perfeita, nos dando condições de nós ficarmos perto do nosso adversário sem saber que ele é o nosso adversário. Oferecer aos encarnados que o assistem uma oportunidade de exercerem a caridade ao receberem com amor o espírito devedor, muitas vezes no seio da própria família. Eu tenho exemplos e exemplos, mesmo na minha família, de filho que não se dá com a mãe, de irmão que não se dá com a irmã. E eu sou uma delas, um deles. Eu tenho minha irmã que não consegue se relacionar comigo. E eu já passei férias na casa dela, passei tudo. Hoje ela com 68 anos, eu com 72, não temos relacionamento, não conseguimos nos falar. Estou tentando de tudo quanto é maneira para saldar essa dívida nessa encarnação, mas não estou conseguindo. Então eu vou ter que ir já me preparando já para reencarnar de novo, para vir como filho dela, para vir como sobrinho, como qualquer coisa, para a gente poder se relacionar. É uma dívida que realmente está ficando comigo. Então, esse era o assunto que eu queria passar para vocês. É um feijão com arroz, mas é o nosso dia a dia. Nosso dia a dia que todo momento nós estamos passando por tudo isso que eu falei para vocês. Então vamos pedir a Deus, nosso amado Pai, que nos ajude e ilumine para que os ensinamentos dessa noite façam morada em nossos corações. Que possamos refletir sempre com mais discernimento sobre tudo o que estamos aprendendo. Que Deus nos permita aplicar no dia a dia o seu amor e que a fé inabalável nos acompanhe sempre. Graças a Deus e muito obrigado e que Deus abençoe a todos nós. Que assim seja.